Se você acompanha de perto a política brasileira, certamente já ouviu falar de Celso Daniel. Sim, prefeito de Santo André, morto brutalmente, assassinado brutalmente em janeiro de 2002, que volta e meia aparece nos noticiários. Agora, quando lembramos 20 anos do seu assassinato, a Globoplay coloca no ar a série documental O Caso Celso Daniel, que se propõe a abordar de forma esmiuçada novos olhares acerca deste crime que chocou a política brasileira. Mas você entende por que Celso Daniel é tão citado? Por que o antipetismo trabalha tanto com o nome do ex-prefeito de Santo André? Quer entender mais sobre Celso Daniel e as nuances, os pontos cinzas, os pontos opacos da investigação do seu assassinato? Cola aqui comigo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 28. É 28 mesmo? Sim, dia 28 de janeiro de 2022. Eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se aqui no canal, porque é dessa forma que você me ajuda, você ganha os vídeos novos, você me ajuda fortalecendo aqui a nossa comunidade. Então, você ganha vídeo, eu ganho sua companhia. Você ganha vídeo, eu ganho sua companhia. Clique no sininho, minha filha, ative as notificações, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligada, você tá ligado que pinta muito vídeo novo por aqui. 2 por dia é o mínimo que eu garanto. Bora lá com um assunto que é delicado e sempre envolto de polêmica. Celso Daniel. Talvez vocês não se recordem, sejam muito jovens, embora acredito que, por acompanharem aqui o meu canal, são pessoas que olham na lupa, no detalhe, a política brasileira. Celso Daniel foi um prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores de Santo André. Santo André, cidade ali do ABC Paulista, berço do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Sempre temos que nos lembrar que o PT surge a partir das movimentações da luta sindical dos operários de São Bernardo do Campo, São Caetano e Santo André, do ABC Paulista, cidade industrial, cidades industriais, polo forte da economia de São Paulo, berço do Partido dos Trabalhadores. Celso Daniel foi brutalmente assassinado em janeiro de 2002. Lá se vão 20 anos e é por isso que o nome dele volta e meia, ele cai no noticiário por questões e por disputas políticas que eu vou me aprofundar nesse vídeo. Mas agora ele está sendo muito comentado porque a Rede Globo, aproveitando a efeméride de 20 anos da morte do assassinato de Celso Daniel, coloca no ar uma série documental de 8 episódios. Ou seja, ao longo do mês de janeiro, serão mês de janeiro, pegando um pouco de fevereiro também, serão 2 episódios por semana, ou seja, em um mês se resolve a série, vai colocando no ar, com entrevistas de pessoas que não haviam falado ainda, com novos detalhes na investigação que aconteceu ao longo dos 20 anos. O que acontece é que muitas pessoas, inclusive tem livros falando sobre isso, destaco o livro do jornalista Silvio Navarro, jornalista daquele perfil que pega um caminho mais militante, no caso dele do antipetismo. Também cito o livro de Cláudio Tognoli, O Assassinato de Reputações, escrito Cláudio Tognoli em parceria com Romeu Tuma Júnior. Então ele tem o Assassinato de Reputações 2. No primeiro, no número 1, o livro reúne provas de grampos telefônicos no STF e apresenta um exame sobre o caso Celso Daniel. Aqui eu cito uma matéria da Folha de São Paulo, que está o link colado aqui na descrição do vídeo, caso você queira, caso se interesse em ler a matéria completa. Então, você percebe que o antipetismo sempre trabalha com a história do Celso Daniel, mas é importante recapitularmos o momento histórico da sua morte, né? Naquele momento, a polarização política que vemos hoje envolvendo o PT e o bolsonarismo, esquerda e o séquito de Assúcia, que segue Jair Bolsonaro, era em tom mais civilizado, mas com o mesmo nível de animosidade, era desenvolvido entre PT e PSDB. Vamos nos recordar do que aconteceu em 2002. O governo Fernando Henrique estava mal avaliado, ele queria eleger o seu sucessor, José Serra,
Então, governador do estado de São Paulo era Geraldo Alckmin, filiado ao PSDB, que tinha em José Serra o seu candidato à presidência da República, e Lula vinha com um forte nome da oposição, num recal de 3 candidaturas derrotadas, mas naquele momento, com os desgastes acumulados ao longo dos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, se colocava como um nome forte, e no final do ano, em outubro de 2002, ele vem ser eleito presidente da República pela primeira vez. O Lula, a imagem que a média da opinião pública tem do Lula hoje, em 2022, janeiro de 2022, é completamente distinta daquela que tínhamos, que o Brasil tinha, que o brasileiro médio tinha em janeiro de 2002. Naquele momento, a polarização se dava entre PT e PSDB. O governo de São Paulo é, até hoje, veja você, comandado pelo PSDB. Era naquele momento e é até hoje. A Polícia Civil de São Paulo, na investigação, concluiu que a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi motivada por um sequestro seguido de morte. Já o Ministério Público, órgão independente que sai da esfera do PSDB, acredita na hipótese de crime político, uma trama que envolveria uma corrupção, um processo de corrupção, que o Celso Daniel teria se colocado contra quando percebeu que não só para irrigar, não só seria, eu preciso colocar isso porque é um tema delicado, eu quero ter cuidado aqui com as palavras, não seria exclusivamente para irrigar cofres do partido, mas serviria também para enriquecimento ilícito. A partir desse momento, Celso Daniel teria empinado a carroça, teria colocado objeções e críticas ao processo de corrupção que aconteceria na coleta de lixo da cidade de Santo André, e daí seria o motivo do seu assassinato. Essa é a polêmica, eu não vou falar o que eu acho, que eu não acho, tudo. Eu prefiro que você leia, que assista, que formule a sua opinião. Mas a questão é que há uma inverossimilhança nessa tese por conta da polarização dada entre PT e PSDB. Porque não tem o menor sentido se hoje o olavismo, o bolsonarismo, meio que tentam bagunçar o período de PSDB e PT. Naquele momento, eram percepções de mundo, eram posicionamentos tão distintos quanto água e óleo, não se misturavam. Então, se tivesse algum elemento prático, a Polícia Civil, comandada por um governo do PSDB, colocaria isso para a opinião pública, além do próprio dever institucional da polícia, que a gente já sabe o que é investigar e tentar trazer à luz, trazer a verdade dos fatos para a sociedade, mas também por uma questão política, pois vinculado estava ao governo do PSDB de Geraldo Alckmin. Então, se hoje essas coisas estão mais... se hoje o cenário é diferente, porque de fato a extrema-direita trouxe outra abordagem para a política nacional quando ela sai do esgoto em 2018 e vem pautando o debate público do Brasil desde então, naquele momento era outro cenário. A polarização era entre PT e PSDB e eram adversários cujo combate, as ideias se confrontavam na esfera pública de forma muito contundente. Então, eu considero inverossímil essa tese de um acordão entre PT e PSDB, principalmente em 2002, para poupar quem quer que fosse. Então, realmente, essa tese é equivocada e a Globoplay tenta pegar a efeméride, e eu sei, sou jornalista, eu sei da importância das datas redondas para celebrar fatos, para lembrar de personalidades. As efemérides elas são um ponto importante da prática jornalística, de você aproveitar. Veja o tanto que estamos falando, por exemplo, da Semana da Arte Moderna de 1922, o centenário da Semana da Arte Moderna, e vamos ouvir falar muito desse fato ao longo desse ano de 2022. E eles aproveitaram naturalmente a efeméride de 20 anos do assassinato de Celso Daniel e colocaram essa série documental no ar. É claro que a Globo não é ingênua, é claro que a Globo tem as suas escolhas políticas, mas eu tenho a impressão que nesse caso em particular, a efeméride vem a calhar também com o processo eleitoral. A gente sabe o quanto o antipetismo
explora esse assassinato e mistura coisas e cria teorias da conspiração completamente absurdas, muitas vezes calcado em livros de jornalistas, como eu coloquei o do Silvio Navarro, do Cláudio Tagnoli, assinado junto de Romeu Tuma Júnior. Eles colocam esse ponto como uma responsabilização de um partido, como um esquema de corrupção e tudo mais. Bom, não é o que a Polícia Civil diz. O Ministério Público levantou elementos, a Polícia Civil colocou outros, a gente tem ali uma espécie de sombra, uma espécie de ponto cego dessas investigações que a gente, segundo os princípios do direito, segundo o pressuposto a presunção de inocência, nós devemos conceder a qualquer pessoa. E, nesse caso, Celso Daniel, a disputa não se dá no âmbito jurídico, você sabe disso. A disputa se dá no âmbito político, no âmbito retórico, no âmbito simbólico, que é onde a política essencialmente trabalha. Então, quando você vê essa série documental do Globoplay vindo à tona em ano eleitoral, ninguém pode se dizer ingênuo, nem mesmo a Globo, muito menos a Globo, falar que não teria consciência de que esse material seria usado de forma político-eleitoral. Já está sendo usado. Basta entrar nas redes sociais e observar isso. Agora, o que eu acho? Bom, a Globo, nessa disputa frenética pelo mercado do streaming, que é o que mais cresce, disputando ali com players internacionais e disputando no ombro a ombro ali, não é uma disputa modesta, não. Disputando com HBO, disputando com Netflix, disputando com Amazon, disputando com Disney. Então, assim, é uma disputa de peso gigante. E a Globo decidiu jogar esse jogo, então é claro que iria, sim, explorar a efeméride dessa morte. Agora, não podemos também nos esquecer de quantas vezes ao longo da história a Globo, de forma servil, de forma interessada no jogo eleitoral, ela foi e distorceu a realidade para aquilo que queria. O caso mais emblemático de todos, nunca podemos nos esquecer, a edição do debate em 1989, quando se colocou Fernando Collor de Mello numa situação de amplo favoritismo perante Lula com aquela edição, tanto que depois desse momento, desse triste momento, desse vexaminoso momento do jornalismo brasileiro, a Globo parou de apresentar edições de debate. Por quê? Porque toda edição é um recorte. Toda vez que você edita algo, você faz um recorte de algo, você está usando a sua subjetividade para elencar, considerar aquilo mais importante ou menos importante conforme o seu olhar. Então, sempre, toda edição tem um recorte de um olhar subjetivo. E essa subjetividade, naturalmente, está permeada, ela está banhada dos seus valores, das suas preferências, dos seus gostos. É do jogo. Então a Rede Globo não dá para ser chamada de ingênua ao colocar no ar. Sim, aproveitando a efeméride, eu estou usando muito essa palavra para que você entenda que tem um porquê essa série no ar. Só que esse porquê, às vezes, tem algo por trás além da efeméride. E a Globo, ingênua não é, sabe que isso será usado no jogo eleitoral. Eu quero saber sua opinião. Você já assistiu a série? Eu confesso que eu não tenho interesse para me aprofundar nisso. 8 episódios para mim é muita coisa. Só vou assistir isso aí se realmente tiver alguma mudança de cenário. Tudo a princípio não é meu interesse assistir, até porque eu não sou assinante da Globoplay. Então, assim, não tem interesse. Mas é sempre importante, quando a gente cita o nome de Celso Daniel, compreender todo esse cenário. O PSDB não tinha o menor interesse em poupar o PT naquele momento de um escândalo envolvendo um escândalo de corrupção, um escândalo de assassinato, a morte de um prefeito do partido. Não tinha interesse em colocar panos quentes sobre essa história. O PSDB, que é quem tinha o comando da Polícia Civil, tem até hoje, mas naquele momento ainda tinha o comando da Polícia Civil, tinha naquele momento o comando da Polícia Civil do Estado de São Paulo, não tem interesse, como não tinha naquele contexto, de colocar panos quentes sobre essa história. Isso é importante ter clareza. Segundo ponto é que existem, sim, elementos de dúvida, pontos cegos, existem sombras nessa investigação que até hoje a gente não sabe muito bem do que é. E o terceiro ponto, do que aconteceu, perdão. E o terceiro ponto é que, sim, muita gente explora o assassinato de Celso Daniel, não para que a verdade venha à tona, mas sim para a disputa eleitoral, inclusive jornalistas que trabalham no antipetismo, exploram esse caso com fim midiático, com fim de aumentar sua repercussão, sua pertinência no trabalho, nas redes sociais e tudo mais. Então eu quero que você tenha esses elementos em mãos para fazer a sua análise, beleza? Quero saber se você assistiu a série, não assistiu, quer assistir, o que você acha dessa história, por favor, comentário na fita. Quero saber sua opinião, eu leio
todo mundo, respondo alguns, mas eu leio todos. Por favor, comentário na fita. Chegou até aqui, é claro que eu peço seu joinha, seu like, aquela interação que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Por favor, deixe seu like, é importante demais para o algoritmo reconhecer e dar aquele chute que faz o vídeo chegar mais longe, beleza? Lives do final de semana. Hoje, sexta-feira, às 9 da noite, eu e o André Rodrigues estaremos aqui no canal, na Tirem as Crianças da Sala, trocando uma ideia com você. Mande sua pergunta, queremos trocar uma ideia, quero me aprofundar nessa história dos reacts. Vou tentar, eu e o André, fazer alguns aqui, para a gente dar uma trela, rir um pouco junto, pensarmos juntos. Então, hoje, às 9 da noite, aqui no canal. Amanhã, às 9 da noite, também aqui no youtube.com/Pablo Cossa. Espero você para a Morga e Cócega. Morga e Cócega foi ótimo. A Morga e Coça, a live mais etílica do seu sabadão. Amanhã, às 9 da noite, aqui no canal. Beleza? Rapaziada, ótima sexta. Espero vocês nas lives de hoje e amanhã aqui no canal. E termino com um clássico. É nóis.